Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Por isso, irmãos, na casa de Deus temos que ficar ligado no céu, né? Temos que estar em comunhão com Deus. Aqui é lugar de ter intimidade com Deus. Cada adoração, cada louvor é uma adoração. Esteja ligado para que Deus possa te abençoar e falar com você nesta noite. Amém? Abra a sua Bíblia. Hoje é o 6º dia já da campanha O Deus que Muda Decreto. Quem tem recebido bênçãos de Deus aqui neste lugar? Aqui é o pronto-socorro de Jesus, irmãos. Aqui é o lugar onde Deus opera maravilhas na nossa vida. Por isso estamos aqui. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, e o versículo... Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem entendeu, diz amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Quem veio para ouvir Deus falar? Então fica ligado, viu, meus irmãos? Liga teu espírito lá no céu agora, para Deus falar com você. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 37, versículo 1, diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Até aqui somente. Levante suas mãos para o céu. Se você quer receber a vitória, clame a Deus agora para Ele falar com você, porque a bênção já está sendo derramada neste lugar. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença. Mais uma noite de vitória, mais uma noite de livramento, Senhor. Mais uma noite em que Tua palavra vai falar com cada um de nós, meu Pai. Ó, Senhor, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é forte, meu Pai. A Tua palavra liberta, a Tua palavra traz esperança, Senhor. Fala conosco, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Unge meus lábios nesta noite, Senhor. Não deixe a minha carne miserável atravessar adiante do Teu Espírito Santo, mas me usa conforme a Tua vontade, Pai, abençoando a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém? E amém, Senhor. Se assente, glorificando e exaltando ao Rei, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor desta noite, aleluia. Irmãos, aqui nós lemos este salmo, uma palavra bastante conhecida da igreja, bastante pregada nas igrejas, mas Deus quer falar conosco através desta palavra. A Bíblia nos diz que, aqui a mensagem que nós lemos, fala sobre o profeta Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel, ele foi levantado como profeta num tempo difícil, num tempo onde o povo estava se rebelando contra Deus, virando as costas para o Senhor.
Eles estavam cativos ali na Babilônia. E a Bíblia diz que agora Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. E a Bíblia diz que não só foi levantado Ezequiel, mas também Isaías, Jeremias, para pregoar a palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui que Ezequiel, ele estava ali para profetizar ao povo rebelde, o povo que tinha endurecido seu coração para Deus. O povo não queria mais ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus falou a Ezequiel: vai e profetiza sobre o meu povo que está rebelde. Queira este ouvir ou não ouvir, você vai pregar a minha palavra. Irmãos, estamos diante aqui de um povo que era obstinado de coração, só queria adorar aquilo que não pertencia ao Senhor. Tinham deixado Deus de lado, tinham abandonado os caminhos do Senhor. Mas Deus aqui, através do profeta Ezequiel, ele traz uma palavra de esperança para seu povo. Ainda que aquele povo estivesse cativo na Babilônia, fazendo tudo de errado perante o Senhor nosso Deus, Deus ainda através do profeta, ele traz uma palavra de esperança para aquele povo, porque Deus tinha uma obra na vida daquele povo, e Deus também tem uma obra na sua vida. Por isso ele te trouxe aqui nesta noite, porque ele quer falar com a igreja, ele quer falar com você, meu irmão, ele quer falar com você, minha irmã, nesta noite. A Bíblia nos diz agora que Ezequiel, ele fala: mas Deus, o povo não quer ouvir a tua palavra. Eu tenho pregado, eu tenho profetizado. O profeta Jeremias também foi levantado para pregar o arrependimento, mas o povo não se arrependia. Deus queria um conserto, mas o povo não queria nada com Deus. O povo queria era pecar contra Deus, viver fazendo o pecado que desagradava aos olhos do Senhor. E nós sabemos que quando o povo erra, o povo começa a sofrer, o povo começa a perecer. Vem enfermidades, vem calamidades, vem coisas difíceis na nossa vida quando nós passamos a desobedecer a palavra do Senhor. Mas quando nós obedecemos a palavra, as bênçãos do Senhor vêm sobre nossa vida. Quando nós obedecemos a sua palavra, vitórias vêm na nossa vida. Aleluia! Deuteronômio 28, Deus diz: obedecei os meus mandamentos e guardai os meus estatutos, porque as bênçãos virão sobre ti, seja no campo ou na cidade. Eu abençoarei a sua amassadeira, eu abençoarei a sua entrada, a sua saída. Por isso, irmãos, temos que obedecer à voz de Deus. E Deus tem falado neste lugar. E muitos não querem dar ouvido à voz do nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, que agora, Ezequiel sai apregoando. Deus diz: o povo não quer ouvir, apregoa para as árvores, para as matas, para as montanhas. Ezequiel saía pregoando para as montanhas, para as árvores, para o tempo, para a natureza, porque o homem havia endurecido o seu coração à palavra de Deus. Irmãos, se existe algo que nos dá vitória, é ouvir esta palavra. Se você tem ouvido a palavra e guardado na tábua do seu coração, você já é mais que vitorioso, mais que vencedor, porque esta palavra ela tem poder. E a Bíblia diz que agora, chega aqui no capítulo 37, Deus ele toma Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel ele teve esta visão, as mãos de Deus. Não foi porque Ezequiel pediu, mas foi Deus, as mãos de Deus, toma Ezequiel em espírito e leva Ezequiel, transporta ele para um vale. E é lá no vale que Deus vai mostrar para Ezequiel o que ele vai fazer com aquele povo obstinado de coração.
Deus mostra a Ezequiel que ele vai tirar a dureza daquele coração. Ali no vale, Deus fala com Ezequiel. Eu sei que talvez você pode estar no vale. Vale é um lugar difícil. Vale é um lugar tenebroso. Vale é onde nós pegamos experiência com Deus. Ezequiel agora estava tendo uma grande experiência com Deus. E você também vai ter uma experiência com o Senhor através desta palavra. Você vai ter uma experiência com Deus. A Bíblia diz que Deus toma Ezequiel, leva ele para o vale. Quando chega lá no vale, Deus fala para Ezequiel: anda ao redor deste vale. Deus colocou Ezequiel no vale. Ezequiel, ele viu um vale cheio de ossos. Cheio de ossos. De pessoas, esqueleto. E a Bíblia diz que Ezequiel, Deus disse, anda ao redor desse vale. Não era para Ezequiel ficar parado. Era para Ezequiel pôr em exercício o seu ministério. E muitas vezes, para nós fazer algo para Deus, temos que pôr em prática aquilo que Ele nos deu. Ezequiel começou a andar em volta daquele vale. Ele não ficou ali parado. Deus não deixou Ezequiel ali somente de braços cruzados e olhando para aqueles ossos secos. Mas Ezequiel andou. Quando Ezequiel terminou de andar e observar o vale, ele diz que o vale estava cheio de ossos e sequíssimo. Não estava seco, sequíssimo. Não servia mais para nada. E aquela nação que estava ali cativa em Babilônia, aquele povo de Deus estava como mortos. Estava sem espiritualidade alguma. Tinha perdido a sua moral espiritual com Deus. Mas Deus queria mostrar a Ezequiel que ainda havia uma esperança para aquele povo. Eu quero dizer sobre esta palavra: Deus ainda tem uma esperança para o seu povo. Deus ainda tem uma esperança para você, meu irmão. Deus tem uma esperança para você, minha irmã. Ainda que seja tudo difícil. A palavra diz, irmãos, glória a Deus. A palavra diz que ser cativo era avassalador. Era dor, era angústia, era ser escravo, era estar ali escravizado na Babilônia. Mas Deus estava olhando para aquele povo com misericórdia. Deus olha para a igreja com misericórdia, meus irmãos. Ai, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui, você também não estaria aqui. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E dura de eternidade para eternidade. E a Bíblia diz que agora Ezequiel, olha, está sequíssimo. E Deus torna a falar com Ezequiel no vale. É no vale que Deus fala comigo. É no vale que Deus fala com você. É no vale que Deus fala com a igreja. É no vale, é nos montes, é no deserto que Deus fala com o seu povo. Você crê que Deus está falando contigo? Glória a Deus. E a Bíblia diz que agora Deus fala novamente: Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? Foi uma resposta, foi uma pergunta de fácil a resposta. Seria sim ou não? O que você falaria se Deus perguntasse? Era sim ou não que Deus estava querendo saber? Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel, ele tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. Ele não sabia responder. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor é que sabe.
Porque é Deus que sabe de todas as coisas, irmãos. Não é nós que sabemos de nada. Deus perguntou para testar o profeta, mas ele teve sabedoria. Eu não sei, Deus, mas o Senhor sabe se esses ossos poderão viver ou não, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do céu, da terra. Ele é o Criador de tudo. E nós temos que crer neste Deus que sabe de todas as coisas. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele sabe de tudo, meus irmãos. E Ezequiel fala: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. E Deus tornou a falar: Filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos. E eu porei carne, porei nervos, porei pele sobre esses ossos secos. Ezequiel não questionou, ele calou a sua boca. Ele fez somente o que o Senhor Deus mandou ele fazer. Ele, diante daquele vale, ele levantou as suas mãos e começou a fazer o que Deus havia mandado. Ossos secos, ouve a voz do Senhor. Você teria essa coragem de profetizar sobre um vale de ossos secos? Eu não teria, meus irmãos. Sinceramente, a minha fé acho que não daria para isso. Mas Ezequiel, ele fez o que o Senhor mandou. Ele estava pondo em exercício, fazendo a obra de Deus ali naquele vale. Ele estava obedecendo um mandado. Deus agora estava ali, decretando uma mudança de sentença na vida daqueles ossos. Ezequiel profetizou. E a Bíblia diz que quando ele estava profetizando, houve um reboliço ali no meio daquele vale. Começou a haver ali um ruído, um atrito entre os ossos. Um osso chegando a seu osso. Cada osso procurando o seu antebraço, procurando o seu braço para formar o braço. Um osso fêmur procurando a perna para formar o esqueleto. A Bíblia diz que agora foi grande o reboliço, foi grande o ruído naquele vale. Vai ser grande o reboliço na tua vida. Vai ser grande o reboliço na tua casa. Vai ser grande, meus irmãos. Porque Deus, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele pode fazer um reboliço na nossa casa. Fazer um atrito na nossa casa e colocar cada coisa no seu devido lugar. Não é você com tua força, não é você com teus braços, não é você xingando, falando, murmurando, reclamando, que as coisas vão para o seu devido lugar na sua casa ou no seu trabalho. É com as mãos de Deus sobre você. É com as mãos de Deus sobre a tua casa. É com a palavra de Deus agindo dentro da tua casa que as coisas vão cada uma para o seu lugar. Quem sabe na tua casa está tudo fora de lugar. Está tudo revirado, está de perna pro ar. Talvez a sua casa seja um inferno. É briga, é contenda, é confusão, é separação, é palavras ruins. Mas nesta noite, o Deus que mandou Ezequiel profetizar sobre o vale, Ele está aqui mandando profetizarmos sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua vida espiritual que está morta. Quem sabe a tua vida espiritual está por um fio. Você não pode, você não clama, você não ora, você não jejua, você não ora de madrugada, você não consegue fazer mais nada. Mas nesta noite, Deus vai fazer os ossos reviver. A Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou pela segunda vez, começou a ver nervos, começou a ver carne sobre os ossos. Estava ali um esqueleto formado, um exército.
deitado, um esqueleto. Mas quando Ezequiel profetizou pela segunda vez, houve nervos, houve carne, houve pele sobre aqueles ossos. Faltava agora o vento do Espírito para aquela multidão viver e se tornar um exército diante do nosso Deus. Deus estava visitando a nação. Deus estava levantando um exército para adorar a Ele, para orar a Ele, para servir a Ele. Irmãos, eu não vejo nenhum osso seco aqui, mas talvez a sua vida espiritual está que nem um vale de ossos secos. Sua vida espiritual está numa secura só, que você chega na igreja, você não consegue nem orar mais, nem dar um glória a Deus, nem adorar ao Senhor, de jeito nenhum. Mas nesta noite, vai haver um avivamento na tua vida espiritual. Vai haver um avivamento na tua vida espiritual. Deus, Ele quer te conceder dons espirituais. Deus quer te conceder bênçãos do seu lar. Deus quer conceder alegria, felicidade no teu lar. Mas para isso, você tem que obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus. Onde as mãos do Senhor estão, irmãos, há milagre. A batalha vencida, a guerra vencida, as mãos do Senhor está sobre a igreja nesta noite. As mãos do Senhor está sobre o teu lar nesta noite. As mãos do Senhor está sobre a tua vida. Ele quer te revestir. A Bíblia diz que houve primeiro os nervos. Por que os nervos? Deus estava tratando com os nervos daquelas pessoas. E a gente vê hoje quantas pessoas com problema nos seus nervos, pessoas nervosas, pessoas briguentas porque tem problema nos nervos, que não suporta nada, que fala tudo que não deve, porque é nervosa, porque é nervoso. Deus quer tratar com seus nervos. Deus quer pôr a carne. Deus tratou com a carne. Aquele povo que estava somente na carne, morto, Deus agora dá vida. Deus põe a pele. Ele estava revestindo aquele povo que ele ia levantar para fazer a obra dele na Babilônia. Deus está revestindo a igreja. Deus quer revestir você, minha irmã. Deus quer blindar você. Será que você pode receber esta palavra? Será que você pode obedecer esta palavra? Será que você pode dar glória a Deus? Será que você pode adorar esse Deus? Ou você está que nem um morto? Um cadáver. O cadáver não louva. O cadáver, ele fica lá calado. Ele fica lá no frio, na tumba fria. Mas você está vivo. Você está viva. Adore a este Deus que garante a vida eterna para você. Adore este Deus que quer dar solução no teu problema. Adore este Deus que está entrando no teu lar nesta noite e colocando cada coisa no seu devido lugar. É para adorar, meus irmãos. Temos que adorar, irmãos. Aquele povo estava morto, espiritualmente, fisicamente. Aquele povo estava destruído, mas Deus tornou a levantar. Porque onde Deus chega com suas mãos, há operação de maravilhas e milagre. E as mãos de Deus têm sido sobre esta casa de oração. As mãos de Deus têm sido sobre nós aqui neste lugar. Só não sente quem não é espiritual. Só não sente quem está na carne, quem está morto espiritualmente, irmãos. Acorda, povo de Deus. Levanta-te, sai desse vale. Deus quer tirar você deste vale. Tem pessoas que passam o ano dentro do vale. Não recebem
recebe nada de Deus, não tem uma bênção para contar. Mas Deus, nesta noite, Ele quer mudar a sua sentença. Ele quer decretar a vitória sobre a tua vida. Ele vai mudar esse decreto de vale. Ele vai te colocar nos montes. Ele vai tirar você do vale. Vai te exaltar. Vai tirar você da humilhação, da vergonha. Satanás, ele procura envergonhar o povo de Deus, irmãos. Calando a tua boca, para você não adorar, para você não glorificar, para você não fazer nada para Deus. Porque Satanás também, ele sabe que se você glorificar, orar, buscar, louvar, as bênçãos caem sobre a tua vida. Deus, nessa noite, Ele quer dar chance para você. Dê prioridade para as coisas de Deus. Dê prioridade para as coisas do Senhor. Chega de ficar morto espiritualmente. Eu vou na igreja, mas não sinto nada. Eu saio, parece que fica pior as coisas. Fica mesmo. Porque quando você sai, Satanás está ali fora. Está ali na rua. Já monta nas suas costas e vai para a tua casa com você. Porque você não está revestido. Porque só é revestido quem adora. Quem ouve e obedece a palavra, irmãos. Que multidão você está? Na multidão que ia enterrar o defunto? Lá da viúva de Naim? A multidão que estava com ela estava chorando, se lamentando. Mas vinha um povo alegre, cantando, louvando, glorificando, adorando. Qual multidão você está? Na multidão que chora? Na multidão triste? Se coloca na posição, porque Deus quer derramar a bênção sobre a vida de cada um aqui, meus irmãos. Deus quer te livrar da morte, da sepultura, do câncer, do vírus. Mas você precisa dar crédito à palavra de Deus. Se você não dar crédito, vir na igreja e ficar que nem morto, nada vai acontecer na sua vida. Sinto muito, mas não vai acontecer. Não vai, você pode ter 100 anos de crente, mas se você não adorar esse Deus, você não vai receber as bênçãos, meus irmãos. Por isso temos que adorar, chegar na igreja, rasgar o coração. Deus, eu estou aqui, eu quero te adorar, eu quero fazer o melhor para ti de mim, Senhor. Aí você vai ver a bênção acontecer. Aí você vai ver as mãos de Deus trabalhar no seu lar, na sua vida. Por isso, meus irmãos, aprenda a não ficar nesse vale que você está. Tem pessoas que você está aqui, você está no vale. O ano de 2024 está se findando e você continua no vale. Mas Deus quer te tirar desse vale hoje. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar o Deus Todo-Poderoso. Comece a adorar, porque as mãos do Senhor, Ele vai tocar em você nesta noite. Você não vai sair como você entrou. Você crê nesta palavra? Fica de pé. Você crê nesta palavra de verdade? Fica de pé, levante suas mãos para o céu. Vou passar para o pastor que vai fazer a oração. Creia, irmãos, o pastor é o anjo da igreja. Decreto a palavra. O pastor Jesus Cristo está aqui também. Eu vejo pela visão da fé as mãos de Deus tocando